Vocês querem conhecer algumas diferenças muito significativas entre os projetos Starlink do Elon Musk e o Artemis da NASA? Então acompanhe esse vídeo até o fim. Eu sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Bem, para quem está chegando agora aqui no canal Modernidade e Ciência, sou o Paulo Bittencourt, engenheiro cientista social, que procura trazer aqui no canal Modernidade e Ciência algumas coisas um tanto fora da caixa, aquilo que você não vai ver na grande mídia. Existem atualmente dois projetos muito interessantes, apesar de ser com um foco totalmente diferente. Nós temos o projeto Artemis da NASA, que é uma tentativa de o retorno à Lua, onde estão previstas aí 6 missões, as primeiras 3, Artemis 1, 2 e 3, que vocês encontram aqui no canal, descrições a respeito disso. O projeto Artemis está passando aí por alguns problemas, eles não conseguem nem sequer lançar o foguete não tripulado para fazer uma série de evoluções em torno da Lua, tal. Então o projeto está um pouco empacado. É um projeto bastante interessante, apesar de que eu não vejo uma utilidade prática de você realmente retornar à Lua, né? O benefício realmente para a Terra é uma coisa bastante questionável, né? Você pode ir lá criar todo um mito, aquela coisa toda da colonização. Eu acompanho isso há praticamente 40 anos. E em todo esse tempo de pesquisa, tenho vários jornais, várias matérias colecionadas desde os anos 70, a história é sempre a mesma. Colonizaremos a Lua, nós estamos aqui com uma base, assim, mas de algum benefício tangível eu realmente nunca encontro. São só possibilidades, uma coisa realmente sempre lúdica. A NASA também se preocupa em gastar bilhões de dólares com o dinheiro dos contribuintes americanos, o que os deixa atualmente bastante incomodados com telescópios como o James Webb. Mas vamos aqui para o Starlink. Starlink é um projeto iniciado em 2015 pelo Elon Musk, um visionário, e que tem um projeto tangível de povoar com milhares de satélites na baixa órbita da Terra, propiciando uma conexão em qualquer lugar do planeta onde você estiver, com uma internet muito rápida, uma latência, que esse é o ponto importante, não é tanto a taxa de dados que você recebe, mas sim a latência, ou seja, o tempo entre o sinal ir e voltar para você ter uma ação ali que você está desempenhando. Por isso que o 5G, por exemplo, veio para resolver definitivamente essa questão da latência, que até o 4G, para você controlar um dispositivo remotamente, entre o tempo de você dar um comando e ele responder, levam alguns milissegundos, mas isso significa que ele talvez não vá parar na posição que você gostaria, ali você não consegue controlar aquele dispositivo da maneira que você queria, porque você vai ficar brigando com o equipamento, você manda um comando, ele se mexe um tempo depois você manda outro e ele fica ali brigando com a latência. No 5G, você pode chegar a ter uma sensação de você estar exatamente naquele local, mexendo aquele instrumento, aquele equipamento. Por isso que cirurgias robóticas, já a partir do 5G, serão totalmente viáveis. Então vamos aqui. O Starlink não é simplesmente um projeto de lançar satélites simplesmente povoando, por exemplo, como os satélites geoestacionários, que possibilitam uma comunicação com a Terra. Já existem empresas que fornecem sinal de internet a partir dos satélites geoestacionários. Mas os satélites geoestacionários estão a 36 mil quilômetros de distância. Então, a ida do sinal e a volta do sinal faz com que a latência seja muito alta. A gente está falando de mais de meio segundo entre você dar um comando e receber de volta. A ideia do Elon Musk com o Starlink é construir 3 camadas de satélites, cada um ali preenchendo uma função,
Na camada mais baixa, que está ali em torno de 384 quilômetros de altitude, você teria uma internet muito rápida, com latência ali em torno de 20 milissegundos. Isso é bastante rápido se a gente considerar uma internet vindo por ondas. Depois ele vai preencher uma segunda camada de 550 quilômetros e à medida que você vai elevando essas camadas, o raio de abrangência é maior, apesar da velocidade ser menor, mas como você tem a primeira camada a 384 km, a segunda camada em 550 e uma terceira camada a 1.200 km. Esses satélites, eles em uma permanente comunicação, faz com que, mesmo que você esteja se deslocando, a velocidade de conexão se mantém estável, porque os satélites numa camada mais baixa podem perder um pouco aonde aquele receptor está, porque ele tem uma área de abrangência menor, mas imediatamente, à medida em que o sinal está ficando fraco, você tem a segunda camada e finalmente a terceira camada. Então, se nós compusermos as 3 camadas, é bem provável que você consiga uma estabilidade muito interessante para isso. Até que esse projeto esteja totalmente completo, serão necessários algo como 12 mil pequenos satélites. As naves do Musk hoje colocam 60 satélites ao mesmo tempo, eles são lançados. Só que nós já temos mais de 2.600 satélites colocados em órbita e nos últimos dados agora, quando eu gravo, 2.000 desses satélites já estão em operação. Então ainda tem todo um processo para colocar todo o restante desses pequenos satélites, são nanosatélites, na verdade, nessa configuração. Os foguetes Falcon 9 é que colocam esses satélites em órbita. Então vejam que esse é um projeto muito mais tangível, com um benefício muito mais tangível para os habitantes do planeta. Enquanto a NASA continua numa maneira lúdica, parece que ela ainda está naqueles tempos do Walt Disney, com aquelas questões, né, que o Von Braun aparecia como garoto propaganda, mostrando estações espaciais, as pessoas vivendo em torno da Terra, aquela coisa. E o Elon Musk foi numa questão simplesmente comercial, falou assim, eu vou fornecer internet em qualquer lugar onde você estiver com um custo razoável. Hoje ainda não é tão barato assim, mas a tendência é que ele fique extremamente competitivo com a internet dentro do 5G. Já há uma migração muito forte, não para aquela internet que você recebe na sua casa com a fibra ótica, com cabos. A tendência no 5G é que antenas vão irradiar realmente o sinal e você vai capturar na sua casa sem que você tenha que realmente ficar passando cabos por todo lugar onde você esteja. A menos em algumas aplicações muito específicas, como uma sala de cirurgia, um ambiente industrial onde está se acompanhando um processo. Nesse caso, provavelmente vai se continuar usando uma rede com fibra ótica, levando o sinal até muito próximo do destino final. Então, ficamos por aqui. As taxas de transmissão já testadas do projeto Starlink são muito competitivas. Hoje já existem testes que mostram 300 megabits por segundo, com uma média ali em torno de 150, 170 megabits por segundo. Isso vai evoluir à medida em que os satélites são ajustados, os novos satélites são reprogramados. Então, eu vejo como um case de sucesso. Agora, toda aquela história da NASA, da Lua, que vai colocar, que vai mandar, tudo e tal, isso vai ficar cada vez mais no âmbito lúdico. Você pode acreditar realmente que nós voltaremos à Lua até 2025, que vamos buscar fragmentos do robô que foi até Marte até 2033. Então, a NASA continua sempre com projetos no longo prazo, que é para manter o orçamento gordo dela, para pagar todos aqueles cientistas e tal, em
quanto projetos comerciais como esse do Elon Musk vão mostrar que, olha, realmente eu acho preferível a gente ter projetos que tragam imediatamente um benefício tangível para as pessoas que habitam o planeta. Então, se você gostou do vídeo, peço mais uma vez o seu apoio, coloca aqui o joinha, se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência.